Agora a gente vai continuar falando de saúde e a gente vai falar sobre a saúde dos nossos olhos. O teste do reflexo vermelho, conhecido como TRV, ou também como teste do olhinho, é um exame bastante simples, mas essencial. Se realizado, ele tem que ser realizado durante a primeira semana de vida do recém-nascido. E quem vai falar mais sobre a importância da realização desse teste do olhinho é a doutora Raquel Toledo Catem, médica oftalmologista, representante também da Sociedade dos Olhos, do Instituto dos Olhos, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Doutora. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre um tema tão importante para a saúde ocular neonatal, né? Sim. Doutora, para a gente começar nosso bate-papo, a gente fala, do teste do olhinho. Para que ele serve? Bom, o teste do olhinho, ele tem a finalidade de detectar precocemente possíveis alterações oculares que possam comprometer e muito o desenvolvimento visual e até a vida dos bebês. E como que ele é realizado? Bom, nós utilizamos um aparelho chamado oftalmoscópio. Através desse aparelho, nós projetamos um reflexo luminoso nos olhinhos dos bebês. Esse é um teste rápido, indolor e prático, que é feito na maternidade, nas primeiras horas de vida, ainda antes do bebezinho receber alta hospitalar. Nós observamos um reflexo avermelhado, vermelho-alaranjado, simétrico, nos dois olhinhos. Muito semelhante àquele reflexo que nós observamos quando tiramos fotos com flash. Inclusive, essa é uma grande dica para os pais, né? Quando tirarem fotos do seu filho e observar que existe alguma diferença de reflexo entre os olhinhos, esse é um sinal de alerta para que ele leve o seu filho ao oftalmologista. Doutora, esse tipo de exame, ele é oferecido pelo SUS ou a pessoa precisa fazer de forma particular? Não, esse exame ele é oferecido pelo SUS e também é oferecido no particular, tá? Todo paciente ele tem direito à realização desse teste. Nesse caso, doutora, do reflexo no olhinho, a gente estava até conversando aqui no intervalo, porque eu levei o meu filhinho de 6 meses ao oftalmologista, porque a gente observou uma luzinha na parte branca do olho. Graças a Deus não era nada, mas pelo sim, pelo não, a gente levou a um especialista. O que os pais devem ficar atentos e em qual região dos olhos os pais devem ficar atentos a alguma alteração? Bom, a primeira coisa é toda criança realizar esse teste do olhinho, né? Que é um exame de triagem importante. Se o paciente fez o teste do olhinho e deu alterado ou duvidoso, ele deve ser avaliado urgentemente pelo oftalmologista. Se o bebezinho fez o teste do olhinho na maternidade e deu tudo normal, ele também precisa fazer uma avaliação com o oftalmologista dentro do primeiro ano de vida. Então, qualquer alteração, seja no reflexo luminoso vermelho ou alguma anormalidade, algum tremor ou estrabismo, que é o desalinhamento do olhinho, ou qualquer outra alteração, os pais devem levar os seus filhos, mas é muito importante que todas as crianças façam esse primeiro exame, porque o teste do olhinho, ele é um exame muito importante, é um exame de triagem, mas ele tem limitações e não deve ser substituído por aquela consulta oftalmológica que nós realizamos com a dilatação das pupilas. Doutora, você fala sobre essas limitações. Qual tipo de doenças que o teste do olhinho vai identificar? Reforça isso pra gente. Sim. Através do teste do olhinho, é possível identificar doenças como catarata congênita, glaucoma congênito, tumores intraoculares, como retinoblastoma, inflamações oculares, malformações no fundo do olhinho. Todas essas doenças, todas essas alterações é possível detectar. Então, apesar de ser um teste muito importante, porque a gente consegue, realizando ele nas primeiras 72 horas de vida, consegue evitar que doenças como essa prejudiquem o desenvolvimento visual do bebê, que é muito importante nesses primeiros 6 meses de vida. Então, qualquer alteração, quanto antes detectada, melhor para a preservação da visão do bebê. Né? E existe alguma contraindicação desse teste? Não existe contraindicação. Ele é um teste indolor, rápido, prático e que deve ser feito em todos os bebês. Doutora, e quando o pai leva a criança para fazer o teste, no caso você falou que já na maternidade é possível fazer o teste do olhinho, Sim. foi identificado alguma anomalia,
alguma doença, o que o pai deve fazer? Não deve se desesperar e continuar o tratamento, seguir para um oftalmologista? Qual que é o primeiro passo caso descoberto alguma anormalidade? Isso. Caso haja alguma anormalidade no teste do olhinho, ele deve ser avaliado urgentemente pelo oftalmologista, porque no consultório nós conseguimos fazer uma avaliação mais ampla e detalhada. Porque o teste do olhinho a gente não consegue avaliar, por exemplo, as estruturas internas oculares. Já na consulta oftalmológica, nós conseguimos, além disso, conseguimos avaliar, por exemplo, mesmo nas crianças pré-verbais, que ainda não informam as letrinhas, as figuras, nós conseguimos detectar se eles precisam de óculos, então se tem algum erro refrativo como miopia, hipermetropia, astigmatismo. É possível medir a pressão dos olhinhos e, claro, o mais importante, fazer a avaliação do fundo de olho. Isso é muito importante mesmo. Outro procedimento que é muito comum nas maternidades é o colírio de nitrato de prata. Qual que é a importância dele? Qual que é a incidência, né, de uso? É a prevenção da conjuntivite neonatal. Então, esse também é muito importante que seja feito na maternidade, tá? E é diferente, né, a finalidade do teste do olhinho para conjuntivite neonatal, mas também é uma causa importante que pode, às vezes, levar a complicações oculares severas se não for feita essa prevenção. Tudo que a gente puder fazer para evitar problemas, né, visuais, no caso do teste do olhinho, pensando, por exemplo, em tumores oculares, tudo que a gente puder fazer para evitar é super bem-vindo, né? Então, todas essas medidas são feitas ainda na maternidade, nas primeiras horas de vida do bebê. A prevenção é o melhor remédio sempre, Com né, doutora? certeza. Você falou assim que, então, todo bebê que nasceu, ele vai fazer o teste do olhinho. Sim. E qual que é a periodicidade que o pai deve levar a criança? Porque às vezes você mesmo já explicou, né? Fez o exame do olhinho, né? E aí pode ser que não identificou nada, mas pode ser que a partir do momento do desenvolvimento daquele bebê possa surgir alguma coisa, né? Depois de 5, 6 meses. Qual que é a regularidade, né, que o pai deve levar a criança no oftalmologista, o bebê? Sim, essa é uma pergunta muito importante e é muito comum essas dúvidas no consultório e é importante esse espaço aqui para a gente esclarecer aos pais. Muitos pais, às vezes, levam seus filhos ao oftalmologista quando eles se queixam de alguma dificuldade ou quando estão na fase escolar, de alfabetização, né? E é muito importante que essa consulta seja ainda no primeiro ano de vida, porque, como eu expliquei anteriormente, é possível detectar alterações que o teste do olhinho não consegue. Por exemplo, algum tipo de grau. O teste do olhinho não consegue fazer essa detecção. Então, se a criança tem um grau maior em um dos olhinhos, dificilmente ela vai reportar isso aos pais, principalmente se ela já nasceu assim. Então, para ela, é o normal dela, né? Então, através da consulta, a gente consegue fazer essa detecção e se certificar que, de fato, o desenvolvimento visual da criança vai caminhar perfeito. Porque, dependendo do tipo de grau, por exemplo, se a criança tem um grau mais elevado e que não for corrigido dentro do período de desenvolvimento visual, às vezes a criança pode apresentar uma dificuldade que poderia ser evitada se essa correção fosse no tempo adequado. Quando o bebezinho nasce, ele não tem uma visão igual a nossa, de adulto. Ele tem uma visão turva, borrada, que vai clareando com o passar dos meses. Então, por volta dos 4 a 6 meses de vida, o bebezinho ele já tem uma visão mais parecida com a nossa, de adulto. Então, nessa fase é importante a gente observar se o desenvolvimento visual está indo bem. E a maturação cerebral visual ocorre até os 7 anos de idade. Então, a consulta ela deve ser primeiro no primeiro ano de vida e a partir daí, se o exame for todo normal, a próxima consulta ser programada entre 3 e 5 aninhos de idade, preferencialmente aos 3 anos e a partir daí uma vez ao ano. É importante, né, doutora, a gente ficar de olho, né? A gente falou no bloco anterior aos sinais que a criança dá. E às vezes, por exemplo, um bebezinho, ele não vai conseguir, né, expressar verbalmente algum incômodo e tal. Daí a importância dos pais ficarem de olho, literalmente, nos olhinhos da criança, né? Verdade. Recentemente a gente viu o caso de um colega de profissão nosso, o Thiago Leifert,
que conseguiu, né, ver ali a tempo uma doença ocular na sua filhinha e iniciar o tratamento. Daí a importância da gente, então, olhar com muito detalhe, com muito carinho mesmo para os olhinhos dos nossos pequenos, né? Exatamente. E é muito importante a gente frisar isso, que muitas doenças oculares demoram a manifestar os sinais e sintomas. Então, por isso, mais uma vez, a gente reforça aqui a importância da prevenção. Porque muitas vezes, na consulta, a gente consegue prever algumas alterações antes delas manifestarem os sinais e sintomas. E quais doenças são mais comuns de serem detectadas? Assim, qual que é a prevalência maior que o teste ele verifica? Assim, existe uma doença que está mais à tona, que os bebês têm mais no globo ocular, no olhinho? A finalidade do teste é detectar alterações graves, né? Catarata congênita, glaucoma congênito, tumores intraoculares, malformações. Não é a maioria dos casos, né? Felizmente, mas são alterações que, se detectadas precocemente, têm um fator determinante no prognóstico visual daquela criança. Então, não são doenças prevalentes, né, com uma prevalência tão grande como, por exemplo, ametropias, que são os tipos de graus, né, que são mais comuns, mas são alterações que precisam ser detectadas mais precocemente para que não haja comprometimento visual na vida adulta. Para a gente só caminhar então para o encerramento da entrevista, doutora, o teste dos olhinhos, ele consegue prevenir uma possível cegueira na criança futura? Consegue sim, porque através dele a gente detecta possíveis complicações, né, alterações severas que podem gerar comprometimento muito grave à visão. Então, sim, mas ele não deve ser substituído pela consulta oftalmológica completa. Doutora, para a gente finalizar, qual que é o apelo que você deixa para quem está nos assistindo neste momento? Bom, é muito importante que nós conscientizamos todos os pais, né, que têm os seus bebezinhos, que caso ainda não tenham feito a sua consulta oftalmológica, mesmo já tendo realizado o teste do olhinho e ele tendo sido normal, não deixe de levar o seu filho para fazer uma consulta oftalmológica completa. O teste do olhinho, ele não substitui essa consulta e ela é muito importante. A saúde do seu bebezinho, a saúde ocular, ela tem uma importância fundamental, principalmente nesse primeiro ano de vida, que esse desenvolvimento visual é muito marcante. Então, se você ainda não levou seu filho, leve-o para fazer uma consulta oftalmológica. Perfeito, doutora, muito obrigada. A gente está deixando aí as redes sociais da doutora Raquel na tela. Caso o pessoal de casa tenha alguma dúvida, pode chamar a senhora lá no Instagram, pode entrar em contato, né? Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, viu, doutora, por esclarecer um assunto tão importante. Exatamente. Que, se feito de forma precoce, pode salvar vidas, né? Exatamente. Verdade. A prevenção realmente é o melhor remédio. É o melhor remédio.